Bom, e falando em educação, principalmente em educação em casa, com as crianças, a gente vai falar agora com o Guilherme Machado. Ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto, Gui, como deve ser essa dinâmica com as crianças, principalmente as crianças autistas. Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luara. Boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Isso mesmo, né? A gente tem trazido aqui todo dia orientações sobre como driblar os desafios desse tempo ficando em casa. A gente sabe que eles são maiores para alguns grupos, por exemplo, para as crianças com autismo. Por isso a gente veio até São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conversar com a Márcia, que é neuropsicopedagoga. Márcia, começa explicando um pouquinho isso para a gente, né? As crianças que têm autismo não fazem parte diretamente do grupo de risco por situações clínicas, mas a gente sabe que às vezes é mais difícil introduzir aquelas orientações básicas de evitar a mão no rosto, de aumentar a higienização das mãos. Como é que os pais podem fazer isso em casa para manter essas crianças protegidas também? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Então, muitos pais, estão tendo essas dificuldades de como orientar essas crianças nesse período de quarentena, de ter que lavar as mãos várias vezes, de não colocar a mão na boca, O que a gente orienta, Que nós estamos orientando para os nossos pais, que nós atendemos aqui na Ação Autismo, é que utilize de recursos visuais. Por quê? As crianças com autismo se beneficiam muito dos recursos visuais. De um modo geral, não é via de regras, eles são pensadores visuais, E usar um recurso visual como uma sequência de lavar as mãos, criar uma historinha social com imagens explicando por que a criança não está indo na escola. Utilizar uma rotina mínima com a criança é muito importante para que eles compreendam. Existem crianças com autismo de nível 1, que é um autismo mais leve, de nível 2, que é um autismo médio, e de nível 3, que é um autismo mais severo. Então, cada criança é diferente, cada caso é um caso. Então, não é uma receita de bolo, mas, de um modo geral, a rotina visual ajuda muito, muito para que essa criança entenda, esse processo todo e tudo que está acontecendo, porque mudou toda a rotina dela, Isso que eu ia te falar, Márcia? Você falou da rotina. Eu queria pedir até para você explicar para quem está em casa, às vezes, quem não tem contato com uma criança ou com uma pessoa com autismo, por que a rotina acaba sendo tão importante na rotina deles e na vida deles, E por que ela mudou tanto nos últimos tempos, As terapias diminuíram a intensidade, é isso? Então, para a criança com autismo, a rotina é importante porque ela estrutura a vida dele. Ele precisa de previsibilidade. Então, ele não se dá muito bem com mudanças de rotina. Ele é inflexível para isso. Então, quando a gente trabalha uma rotina com a criança, coloca os horários das coisas que vão acontecer, a gente está dando para essa criança previsibilidade. Só que na época da quarentena, nem a gente segue rotina, Muda tudo, nossos horários. Só que para a criança com autismo, isso é super, super, super importante. Que os pais mantenham uma rotina mínima com essa criança, dos horários, de acordar, dos horários de tomar banho, dos horários de tomar lanche. Por quê? A gente tem ouvido o relato de muitos pais em que a criança ela aumentou as estereotipias porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela tinha muita coisa para fazer, ela tinha escola, ela tinha terapia, e de repente sumiu tudo, agora ela só fica dentro de casa. Então, as estereotipias aumentaram e também o uso do celular, da criança ficar num tempo ocioso só no celular, aumentou muito, que tem preocupado bastante os pais. A implantação dessa rotina ajuda a criança a ter várias atividades no dia. Isso vai amenizando essa ansiedade de não entender o que está acontecendo, Agora, Márcia, você falou para a gente logo no começo que cada caso é um caso, Isso Exato. é uma característica muito forte do transtorno do espectro autista. Queria pedir para você falar um pouco, então, que orientação vocês dão para quem está em casa e que, por exemplo, não está fazendo, naturalmente, nesse período de pandemia, um acompanhamento médico, não está mais levando os filhos às terapias que eles tinham antes. O que esses pais podem fazer? O contato direto com o terapeuta, com o professor, é essencial nesse momento? Muito, muito essencial, Se a criança tem um terapeuta, que esse terapeuta ele faça, orientações para o pai de como o pai proceder com a criança. Eu tenho feito isso com os pais, tenho feito orientação via Skype,
para orientar o pai de como interagir com essa criança, como inserir a rotina, que é primordial agora mais do que nunca para essa criança, né? Como ele atuar, como ele fazer as atividades, os professores, né, da escola da criança também orientarem os pais em casa, porque hoje os pais são os terapeutas, são os professores, e eles precisam dessa orientação profissional, porque não é fácil, gente, lidar com uma criança com autismo trancada dentro de casa, né, sem poder sair. Então, eles precisam dessa orientação e é muito importante que eles procurem os orientadores, os terapeutas, né, do filho, para que eles recebam essa orientação. Márcia, para a gente encerrar, então é claro que você falou, né, que cada caso vai ser um caso e que essa orientação precisa ser trabalhada em cima do perfil de cada criança. Exatamente. Mas assim, como é que você pode, agora para a gente terminar, dizer que caminhos os pais podem seguir para também explicar, né? A gente falou um pouco da rotina, mas como também explicar para as crianças isso tudo que está acontecendo, que quando sai, que tem que sair menos, que quando sai precisa usar máscara, que quando vem da rua precisa lavar as mãos várias vezes, com muito cuidado. Como é que o pai pode explicar isso para a criança que tem autismo? Então, utilizar as pistas visuais, né, que é muito importante. A criança, como eu disse no começo, né, se beneficia bastante das pistas visuais, né? Então, a gente tem aqui, até no banheiro da clínica, né, um passo a passo de lavar as mãos, a importância de lavar as mãos, contar historinhas a partir de imagens, ele pode criar historinhas a partir de imagem, o que vai acontecer antes, o que acontece quando ele sai, o que acontece depois, tudo em figuras, e quando se dirigir à criança, é muito importante isso. Utilize poucas palavras, comandos diretos, né? Seja o mais simples possível e sempre apoie a sua fala com uma imagem. Uma imagem para uma criança com autismo, ela diz muita coisa. Então, se ela vê lá na rotina dela que ela vai, agora é o horário de lavar as mãos, você vai levar a criança, pode ser uma criança pequena, pode ser uma criança grande, pode ser de nível 3. As de nível 1 não vai precisar tanto disso, porque eles já vão compreender muita coisa. Mas você vai falar, agora é hora de lavar a mão. Então, nós vamos lavar as mãos. E leva a criança para lavar a mão. E toda vez que ela lava a mão, ela pega a fichinha de lavar a mão e coloca no feito. Ok, você já lavou as mãos. Daí ela vai almoçar. Agora é hora de almoçar. Ela pega a fichinha do almoçar, que está na parte do fazer, ela almoçou, põe no feito. Ok, você fez isso, você pode inserir várias atividades que a criança vai cumprir durante o dia. Entre elas, as atividades da escola, as brincadeiras que ela precisa fazer, para que ela não fique só no celular. Márcia, a gente agradece a sua participação aqui na Central da Esperança, viu? Muito obrigado, boa tarde, um ótimo trabalho para vocês, né? Obrigada, eu que agradeço. Gente, é isso então, né? Luara, Camila, a gente volta com vocês aí no estúdio, sempre passando essas orientações, principalmente para esses grupos específicos, né? A gente tem aprendido muito nesse tempo que é sempre bom andar seguindo as recomendações dos especialistas na área. Então, espero que a gente possa ter ajudado várias famílias aí com pessoas ou com crianças com autismo em casa.